Paz do Senhor Jesus, meus amigos, tudo bem com vocês? Irmãos, eu estava orando e sempre quando a gente vai orar, a gente pede ao Senhor que fale conosco, né? A gente pede, Senhor, o Senhor, por favor, me dê a direção do Teu Espírito Santo, porque é maravilhoso a gente ser guiado pelo Espírito Santo. É maravilhoso a gente saber que tem um Deus que, apesar de tão grandioso, Ele nos ama e Ele se importa em falar conosco, amém, meus irmãos? Então, geralmente, a pessoa que tem uma vida de oração, a pessoa que tem o hábito da oração, né, e o hábito da leitura bíblica, geralmente Deus vai falar com a gente. E Ele fala como? Usando a sua palavra. Deus, Ele não sai fora da sua palavra, meus irmãos, tá? Então aqui, ó, Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com o que está escrito aqui, da forma como está escrito, não da forma como a gente pensa que é, mas da forma como realmente o significado verdadeiro da sua palavra, Deus tem compromisso. E aí, meus amados irmãos, o Senhor falou comigo a respeito de algo que, ao longo da nossa caminhada de fé, a gente vai observando que acontece com a gente, acontece com pessoas que a gente conhece, acontece às vezes com liderança, porque ninguém é maior nem melhor do que ninguém, todos somos seres humanos, sujeitos a falhas, sujeitos a errar. E uma das coisas que eu acho importante a gente observar, meus amados, que às vezes a gente observa com muita facilidade a falta da outra pessoa, mas a gente tem dificuldade de observar a nossa própria falta. Então, é por isso que às vezes, quando Deus fala algo com a gente pensa assim, olha, Deus está falando para fulano, ciclano, e às vezes é com a gente que Deus está falando, tá? Então, sempre quando eu tenho que pregar, eu penso assim, ó, Deus está falando primeiramente comigo. Sempre quando Deus fala algo no meu coração, eu penso, Deus está falando primeiramente comigo. Então, eu observo se aquele detalhe da palavra está na minha vida. Então, o Senhor falava a respeito da gente não misturar na hora que a gente tem que levar uma mensagem para a igreja, não misturar os nossos sentimentos pessoais. Tá? Vou explicar melhor. Às vezes a gente está absorvida por algo que aconteceu na nossa vida, na nossa família, ou algo que a gente viu que aconteceu de errado na vida da igreja, algum pecado grave, alguma coisa assim. Aí a gente vai tomar partido, a gente vai envolver os nossos sentimentos, porque a gente é humano, né? Como humanos, a gente tem sentimento, a gente tem emoções. Então a gente vai envolver o nosso sentimento naquela questão, seja de sentimento de justiça, seja sentimento de raiva, sentimento de ódio, ou sentimento de amor, ou sentimento de injustiça, enfim. Aquilo que a gente sente lá no nosso coração a respeito daquela situação. Então quando a gente tem que pregar, é necessário, meus amados, a gente está tão cheio do Espírito Santo ao ponto de não deixar aquele nosso sentimento conduzir as palavras. Porque se a gente não conseguir separar o nosso sentimento, às vezes é uma pessoa que a gente não gosta, às vezes é uma pessoa que a gente tem algum desafeto por alguma razão. Aí a gente vai, ao invés da palavra falar, a gente vai estar usando a palavra, tá? Para justificar aquele sentimento que a gente tem no nosso coração, para validar aquele sentimento, ou seja, de ódio ou de desgosto, que a gente tem no nosso coração, meus amados. Aí o que acontece? Não é o Espírito Santo que está ministrando a palavra. Não vai ser. Quem está ministrando, quem está usando a palavra, é aquele sentimento nosso. E o que é a Bíblia? Às vezes é uma ira que a gente tem, às vezes é uma revolta que a gente tem. Mesmo que a gente tenha motivos para ter aquela ira, aquela revolta, porque aquela pessoa nos feriu, nos magoou, fez algo totalmente errado, nós não podemos deixar o nosso sentimento influenciar na palavra, tá? Por quê, meus amados? Qual é a base bíblica para isso? A base bíblica está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20, que diz assim, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, às vezes nós estamos irados, às vezes estamos magoados, feridos, por causa de uma situação que aconteceu ou conosco, na nossa família, ou algo na igreja. E aí a gente vai pregar, mas a gente está absorvido por aquele sentimento. Então, meus amados irmãos, bom seria se a gente pudesse não pregar enquanto aquela situação não aliviar. Que nem todo mundo consegue separar o sentimento da ação de Deus, da palavra de Deus, tá? Outro exemplo que nós vemos também. Quando Deus pediu para Jonas pregar para aquele povo?
que Jonas disse? Jonas foi contra a vontade de Deus. Por que ele foi contra a vontade de Deus? Porque o sentimento de Jonas não estava em salvar aquele povo. O sentimento de Jonas ali estava revoltado com aquele povo. Tanto que ele próprio diz, o Senhor, se eles se arrependerem, o Senhor vai salvar. E Jonas não queria. Então, o sentimento de Jonas estava indo contra o que Deus queria. Então, o Senhor falava com isso no meu coração. Por quê? Porque existem pessoas, meus amados irmãos, que são muito sentimentais, muito sensíveis, como eu, por exemplo. Então, isso tem o lado bom e tem o lado ruim. Já existem aquelas pessoas que parece que não tem nenhum tipo de sentimento, são totalmente, parece um robô. Não é que elas não tenham sentimento, mas elas não demonstram sentimento. Então, essas pessoas têm o lado ruim e tem o lado bom. O lado ruim é que é difícil elas se comoverem com alguma coisa. É difícil elas ficarem pensando, repensando em alguma coisa. Tá? E o lado bom é que na hora de pregar, elas vão ter mais facilidade, mais frieza para falar o que Deus quer falar do que o que os sentimentos dela querem falar. Tá? Então, meus amados, todos nós temos o quê? Qualidades e defeitos. Todos nós podemos o quê? Aprender uns com os outros. Todos nós devemos o quê? Ouvir uns aos outros. Tá? Dar às pessoas a chance de falar e de serem usadas por Deus também, aqueles que querem ser usados, aqueles que têm compromisso com Deus, tá? Então, às vezes também a gente profere ainda dentro desse versículo, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Às vezes a gente profere também uma sentença de Deus. Olha, fulano, tu fez isso comigo? Deus vai tratar contigo, tu vai ver o que vai te acontecer. Aí a gente tá, proferindo ali em nome de Deus uma sentença para aquela pessoa, tá? Mas movida por uma raiva, sabe? Movida por uma mágoa, por uma sensação de injustiça. Isso já aconteceu comigo várias vezes, por isso que Deus falou comigo assim, né? De às vezes a gente ser injustiçada, a gente ser caluniada, e aí a pessoa vem cheia de razão ainda pra gente, como se ela tivesse certo, a gente tivesse errada. E a gente sabe que a gente não está errada. Mas o que a Bíblia diz, meus amados? Minha é a justiça. Então, coloca nas mãos de Deus e descansa. Não fica ameaçando a pessoa. Olha, Deus vai tratar contigo. Olha o que tu fez. Porque a gente está irado. A gente está com raiva. A gente quer fazer justiça com as próprias mãos, como se diz, né? Mas como a gente sabe que não pode perante a Bíblia, então a gente está naquele momento ali que se a gente tivesse uma autorização de Deus, a gente mesmo pegava ali um instrumento e executava a sentença na vida daquela pessoa. Só, meus amados irmãos, que a gente esquece que o único que pode conhecer o coração das pessoas, a motivação, a intenção de cada ato é Deus. Né? O que foi que motivou aquele ato? A gente não sabe. Qual é o espírito que às vezes lançou uma seta na vida daquela pessoa para motivar a atitude daquela pessoa? A gente desconhece. Então tem muitas coisas que a gente não sabe. Então nós não podemos, meus amados irmãos, agir dessa forma, tá? Não podemos pregar motivados pelo nosso sentimento de justiça ou de injustiça ou de raiva, enfim, não podemos. Nós temos que, na hora de ir ministrar a palavra de Deus, ter a certeza que estamos em paz. Minha alma está em paz, meu coração está em paz, a palavra veio de Deus, Ele me inspirou e eu vou ser apenas o canal. Então, aí nós teremos mais acertos do que erros, porque a gente sabe que em toda uma mensagem, às vezes, vai ter algumas coisas que nós vamos errar, porque a Bíblia diz que em parte falamos, em parte profetizamos, tá? Então, a profecia é perfeita, porque vem da parte de Deus, mas a fala humana pode conter muitas falhas. Aí isso tudo vai depender de quê? Da nossa espiritualidade, do nosso domínio próprio, da nossa intimidade com Deus, da nossa renúncia das coisas da carne, o quanto nós dedicamos tempo a Deus em oração e conhecimento da sua palavra, tá, meus amados? Então, mas sempre vai haver erros e acertos. Eu não sou uma pessoa de ficar julgando muito quando eu ouço uma pregação, a não ser que seja muita aberração, muito fora da Bíblia. Caso contrário, eu não sou de ficar julgando algum errinho ou outro, passa despercebido por mim, porque eu não sou uma pessoa crítica nesse ponto. O meu jeito de ser assim, eu absorvo aquilo que é bom, aquilo que eu aprendi, e o que não achei bom, eu deixo pra lá.
nem entra na minha cabeça, né? Mas já vejo pessoas que tem gente que é assim, ela é muito crítica mesmo, qualquer uma coisinha, qualquer um errinho, ela vai criticar, ela vai estar ali botando defeito, que eu conheço pessoas assim. Porque cada um é como é, né? Tem pessoas que não, sei lá, não sei se falta humildade ou se ela se acha que são muito perfeita e todo mundo tem erros menos elas, eu não sei. Cada pessoa tem o seu jeito, né? Mas eu conheço pessoas que são assim. Quando estão ouvindo uma pregação, tá sempre criticando. Então, o que acontece? Eu procuro me preparar em Deus, meus amados irmãos, para se houver uma crítica, se houver alguma rejeição, eu procurar entender, ver se faz sentido aquela crítica daquela pessoa, né? Pra gente não se magoar, porque a gente é ser humano também. Mas quem vai nos julgar é Deus, então eu sempre tenho que ter isso em mente. Quem vai me julgar com perfeição a respeito daquilo que eu tô fazendo é Deus, tá? Então as outras pessoas, elas podem ter os seus pensamentos, seus julgamentos, mas a última palavra vem de Deus. Então, meus amados irmãos, continuando aqui, a respeito da forma como a gente prega, ela não pode ser motivada pelo nosso sentimento, né? A mensagem que a gente vai trazer, ela não pode ter a motivação principal no nosso sentimento. É claro que a gente é ser humano, a gente é feito de sentimentos, mas a Bíblia também vai dizer, lá em Jeremias 17:9, se não me falha a memória, que enganoso é o coração, né? Aí a Bíblia diz, quem pode conhecer o coração do homem? É Deus que esquadrinha o coração, para dar a cada um conforme os seus feitos. Então é somente Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que pedir ao Senhor que tenha controle de tudo na nossa vida, principalmente do nosso sistema emocional, meus amados, porque o nosso coração pode nos enganar e as nossas emoções podem nos trair e nos fazer errar, tá? Agora, voltando aqui para a palavra de Deus, um versículo também que eu achei bem interessante e que vai cair de acordo com isso que a gente tem falado até agora, está lá em 1 Coríntios 14:26, que nos diz assim, ó, olhem nas reuniões da igreja. Eu quero falar algo que aconteceu também, que me chamava muita atenção. Portanto, meus amados irmãos, o que é que se deve ser feito? Quando você se reúne na igreja, um irmão tem um hino para cantar, o outro alguma coisa para ensinar, o outro uma revelação de Deus, o outro uma mensagem em língua estranha, e ainda a interpretação dessa mensagem, que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, ou um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, esses devem falar e os outros que pensem bem no que eles estão dizendo. Se uma pessoa que estiver ali sentada receber a mensagem de Deus, quem estiver falando deve se calar. Vocês todos podem anunciar a mensagem de Deus, um de cada vez, para que todos aprendam e fiquem animados. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem, e sim em paz, como em todas as igrejas do povo de Deus. Aqui, este último versículo tem uma tradução mais fiel à original, que diz assim, porque Deus não é Deus de confusão, tá? Então, meus amados irmãos, o contexto de Paulo falar que Deus não é Deus de confusão está neste versículos que a gente leu anteriormente, a partir do 26. Paulo estava aqui ensinando como deve ser a igreja de Cristo. Por que isso é tão importante a gente observar hoje em dia, meus amados irmãos? Porque a igreja, aqui era o começo da igreja, Paulo estava ensinando a igreja como deveria se comportar, como deveriam ser os irmãos na oportunidade de serem usados por Deus, né? O que a gente vê hoje em dia? A gente vê muita igreja, muitas reuniões, muitos templos e muitas congregações de igrejas e variadas denominações, enfim. Então, isso aqui é uma regra importante que as pessoas devem observar, porque Deus não é Deus de confusão. Agora eu vou citar um exemplo, tá? Se alguém está pregando a palavra, tá? Alguém já chegou na hora da palavra, já foi feito os testemunhos, já foi feito os louvores, tudo chegou na hora de alguém pregar a palavra. Aí se levanta alguém em profecia para profetizar durante a palavra,
Vamos supor que Deus entregou uma profecia para aquela pessoa. Ela não pode se levantar durante a mensagem da pregação da palavra para entregar uma profecia. E ainda mais gritando, chamando a atenção de todo mundo. Por quê, meus amados irmãos? Porque a Bíblia está falando aqui, ó, que Deus não é Deus de confusão. Se Deus está falando através do pregador que está pregando a palavra, como que Deus vai ao mesmo tempo falar através do profeta que está entregando a mensagem para uma pessoa só? Então, meus amados, não pode. Um está falando, o outro está falando ao mesmo tempo? Não, isso é bagunça, isso é confusão. Deus não é Deus de confusão. Então, eu já vi isso acontecer, gente. Eu já vi. Então, o que a gente vê? Que as pessoas não observam esses detalhes da palavra de Deus. Elas não observam. Aí o que acontece? Elas estão errando. Elas estão errando. O Espírito Santo não habita num lugar assim, onde as pessoas não observam a palavra, tá? Porque o Espírito Santo não vai contra Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. É ele que deve conduzir o culto. É ele que deve conduzir as pessoas, aqueles que se importam, é claro, com a sua presença. Então, meus amados irmãos, o que a gente vê hoje em dia? Pessoas que não têm uma estruturação, pessoas que não têm um conhecimento, ou pessoas que não se importam em conhecer a palavra de Deus, eles vão lá e abrem uma denominação ali, né? E fazem as coisas de qualquer jeito, ensinam as pessoas tudo errado, as pessoas não observam a Bíblia. Então, infelizmente, nós estamos vivendo estes tempos assim. Mas a palavra de Deus, meus amados, ela é bem clara para nós. Ela é bem clara para nós. Olha o que diz aqui. Quando vocês se reunirem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, o outro tem alguma coisa para ensinar, o outro tem uma revelação de Deus, o outro tem uma mensagem em língua estranha e ainda outra interpretação dessa mensagem. Seja feito tudo para o crescimento da igreja, com ordem, um de cada vez, na sua oportunidade, tá? Se algum de vocês falar em língua estranha, de estranhas, então que apenas 2 ou 3 fale, ou depois um após o outro, interprete o que está sendo dito, tá? Mas se não houver alguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem consigo mesmo e com Deus. Por quê, meus amados irmãos? Porque a Bíblia vai falar que a língua estranha, ela serve para edificar quem ouve, quem fala. Ela serve para edificar quem fala, tá? Quem vai ouvir, ela não vai ter edificação, a não ser que alguém interprete, tá? Isso também fala em outra passagem da Sagrada Escritura. Então é por isso que Paulo está orientando dessa forma. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar e os outros que pensem bem no que estão dizendo, viu? Olha o que diz aqui, ó. No caso de 2 ou 3 receberem a mensagem de Deus, estes devem falar e os outros que pensem bem no que estão dizendo, tá? 2 ou 3 receberes uma mensagem de Deus, às vezes existe, às vezes pode acontecer de Deus falar, né? Com 3 pessoas durante o culto, elas receberam a mensagem de Deus, tiveram a oportunidade de entregar uma mensagem, tá? Amém, pode acontecer isso sim, né? Se a pessoa está buscando de Deus, geralmente o Espírito Santo não vai se contradizer, ele vai completar uma mensagem na outra, não vai ser uma mensagem. Eu já vi também, meus amados irmãos, olha para vocês verem como às vezes a gente, pro nosso sentimento, induzido pelo nosso sentimento, a gente às vezes falha muito. O cachorro tá latindo, vou ter que parar. Então, meus amados irmãos, como eu estava dizendo, eu já vi às vezes a pessoa acabou de trazer uma mensagem, acabou de pregar a mensagem final, aí vem alguém e começa a trazer a mensagem de novo em cima daquela mensagem, às vezes contrariando o que já foi falado. Então, como assim? Então Deus não falou na primeira, Deus está falando na segunda? Então é uma coisa estranha, fica meio estranho, tá, meus irmãos? A gente vê que a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Olha o que diz aqui mais, ó, no versículo 32. Quem fala deve controlar o dom de anunciar a mensagem de Deus. Quem fala deve controlar o dom. Por que controlar? Porque se alguém está pregando, eu não vou me levantar no meio da pregação para entregar uma profecia. Espera, então, o meu tempo, a minha oportunidade. Pois Deus não quer que nós vivamos em desordem e sim em paz. Ou seja, em outra tradução, Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. Então a gente deve sentir primeiramente, antes de mais nada, a paz no nosso coração. Estou em paz, estou sentindo certeza, convicção que é Deus, então eu vou falar e Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai abençoar, Deus vai exortar, Deus vai consolar, vai fazer aquilo que Ele veio para fazer, tá, meus irmãos? Então é assim que a palavra de Deus nos ensina. Se nós vivemos de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, nós vamos ser abençoados em tudo que fizermos.
nós vamos dar bons frutos, vamos glorificar o nome de Deus. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra para o teu coração e seja abençoado, edificado, fortalecido na palavra de Deus. Um ano de vitória para